Oi, pessoal! Como prometido, primeira aula, primeiro ano. Pessoal, eu vou dar uma aula com conteúdo pequenininho, vocês vão ver, até porque vocês acham que a gente sabe tudo, né? Eu tô apavorada, eu nunca dei aula assim. Eu acho que eu não sei dar aula assim, com quase certeza. Eu tô muito acostumada, vocês sabem, já tiveram aula comigo. Eu fico o tempo todo falando com vocês. Então é muito estranho como é que eu vou dar aula sem ver a cara de vocês. Porque eu olho pra vocês quando eu viajo na maionese, vocês estão tudo assim, com aquela cara de não entendi nada, né? E aí eu já vou me adequando. E aqui eu não sei se vocês estão entendendo, se vocês não estão entendendo, dá até uma aflição de pensar assim, ai meu Deus, que horror. Ah, outra coisa, além de eu não saber adequar o ritmo, vocês estão entendendo? Eu também tô com um problema de espaço, eu só sei dar aula escrevendo. E eu ainda, como vocês podem ver, eu espero que esse seja o último vídeo que eu vá fazer na frente da minha cozinha. Mas é porque eu só consegui montar esse esqueminha aqui porque eu não tenho equipamento adequado. Eu espero, tô fazendo umas coisas que eu demorei um pouco hoje, eu tava tentando conseguir um quadro, mas eu não consegui. Quero ver se para amanhã eu consigo. Tá? Desculpa aqui também com esse negócio de quarentena, deve estar na casa de vocês também, a grana anda curta, é complicadinho ajeitar as coisas, mas eu sei que isso vai melhorar, tá bom, pessoal? Então hoje é uma aulinha curtinha, com uma matéria fácil, é um teste. Daí conforme a gente for indo, vocês me dão um retorno, se dá para entender, se não dá, o que precisa melhorar, o que não tá dando certo, tá bom? Bom, então vamos começar. Primeiro ano, primeira aula, vamos relembrar o que é física? Filosofia da natureza e estudar como é que o mundo funciona, né? Então, sem aquela história de, ai, não gosto de física, não gosto de física, então você tá morto, meu filho. Vai morrer atropelado, não vai entender como é que toma um choque. Entender de física é entender o mundo que você vive e saber viver nele. E saber fazer as coisas básicas de um jeito não é só seguro, é um jeito que você precisa, apesar da gente ser um ser feito de carbono, como os outros animais, nós somos dotados de inteligência, a gente criou um monte de coisa no mundo, a gente usa a tecnologia. Então, a gente entender o mundo que nos cerca, as coisas que a gente criou, como é que a gente usa essas coisas todas, faz parte de você ser um ser humano completo, de você ter a tua cultura e você não ser inseguro, né? Inclusive nessa aula, quando a gente falar do assunto, que é o primeiro, que é a grandeza das unidades, vocês vão ver que esse comecinho da física, historicamente, ele também teve essa motivação, ou seja, você tentar entender e construir e inventar coisas novas depende sim da ciência, que é uma coisa que estão querendo pôr de lado, querer pôr a ciência de lado. Vou dizer uma coisa, não dá certo. A humanidade já tentou várias vezes e não dá certo. Só acontece coisa ruim. Por quê? A gente precisa saber, a gente só para de cometer erros quando a gente sabe o que deu errado, olha e não faz mais. Então aí tem a necessidade da experimentação, né? Para você crescer, para você evoluir, para você poder criar coisas novas. Então, você conhecer o passado, você precisa experimentar e você precisa fazer as suas hipóteses, as suas teorias, ou seja, o método científico é dele que surge quase toda a tecnologia inventada e que é o que faz o nosso dia a dia ser como é. Vocês já imaginaram a gente ficar em quarentena sem essas maravilhas da tecnologia? Ó, a gente aqui, ó, ia ser terrível. As pessoas iam ficar em quarentena, completamente entediadas, sem ter absolutamente nada para fazer. Então, vamos dar graças a Deus que a gente tem essas coisas e a maioria delas foi invenção de quem? Da física, usando o método científico. Então, vamos começar. A primeira coisinha que a gente precisa aprender, ele é bem o comecinho da matéria, é que para a gente estudar as coisas da natureza, o que existe no mundo, a gente precisa medir. A gente só consegue entender uma coisa se a gente for lá olhar de perto, fizer umas medições. E aí eu vou dizer, tal coisa vai funcionar assim, assim, assado, se eu medir. Como é que eu vou saber
Como é que a gente chegou a descobrir, por exemplo, qual que é a velocidade da luz, que é uma das grandezas mais importantes da física? Fazendo medições de distância, medições de tempo, e é assim que a gente vai chegando em tudo. Então, a primeira coisa que vocês precisam ver, que estava lá na primeira aula da CED, pessoal, era a definição de grandeza. O que é uma grandeza? Uma grandeza é qualquer coisa que eu possa medir. Como assim? Pensa aí. Pensa assim, tem alguma grandeza em você? Ou muitas, muitas. Olha, você sabe que eu sou pequenininha, né? Porque uma mulher desse tamanho não tem nada a ver com tamanho, tá? O fato de eu ser grande não tem nada a ver com grandeza. Isso aqui, ó, vamos pegar isso aqui, ó. Essa caneta tem grandezas? O que eu posso medir nessa caneta? Então vamos começar assim. Eu posso medir a altura dela? Vai dar tantos centímetros? Então, no caso aqui, vamos ver. Vocês estão vendo que eu tô com 1 metro na mão, né? Daqui a pouco eu explico por quê. Quantos centímetros tem, ó? 13 centímetros. Tá aqui, ó. 10, 1, 2, 3 risquinhos. A altura dessa caneta é 13 centímetros. Eu posso medir a largura dela? Posso, eu chego aqui e eu faço. O diâmetro dela é um pouquinho mais de 1 centímetro e meio, tá? Eu poderia colocá-la numa balança e ver quantos gramas ela tem? Isso daí já é outra grandeza que eu tô medindo a massa. Então pensa, tudo que eu posso medir a gente chama de grandeza. Agora vocês vão lembrar, e começou, hein? Lembra aquele nivelamento que não acabava nunca, que foi até a gente fez uma prova sobre ele? Vocês vão perceber nessa aula de hoje que na verdade eu estava dando lá misturado com aquela revisão de matemática tudo o que vocês precisavam para entender essa aula aqui, que é de grandezas e unidades. Vocês estão com o caderno aí, né? Vocês me prometeram que vocês não vão assistir essas aulas sem estar com o livro aberto no capítulo 1 hoje e o seu caderno ali do ladinho. Se vocês pegarem o caderno de vocês, de física, vocês vão lembrar, acha lá aquela tabela de conversão de unidades que a gente trabalhou antes da série, lembra? Aquela tabela, o que ela é? Ela é uma tabela que tem 4 grandezas. Olha aí na tua tabela. Acharam a tabela? Vou dar um tempinho para vocês. Acha aquela tabela de conversão de unidades que a gente usou, que inclusive eu passei no quadro, que vocês usaram para fazer a primeira prova. Acharam aí? Olha lá e medita. Essa tabela que eu passei para vocês tem 4 grandezas, as grandezas principais que a gente vai trabalhar aqui no primeiro ano na mecânica. Lembra o que é mecânica, pessoal? Estudo no movimento. É isso que a gente vai fazer esse ano no primeiro ano. Então, para estudar mecânica, a gente usa 4 grandezas básicas, que são essas que tem aí na tabela de vocês. Quais que são? Qual é a primeira? Distância, né? Que eu chamei de X e o prof da CED está chamando de S. Lembra que eu avisei para vocês? Tem professor que chama de D, de distância, S vem de space, do inglês, e eu uso X, infelizmente. Mas eu tinha uma razão, eu uso muito porque eu faço tudo baseado no vestibular da Federal. Então, mas tudo isso é grandeza, distância, não importa o símbolo que você use. A distância, que se você olhar mesmo, comprimento, altura, tudo isso é medida de distância. E a gente usa o nosso padrão é o metro. Daqui a pouco a gente volta a falar disso. Mas então a grandeza é tudo que pode ser medido. E na nossa tabela a gente tem 4 grandezas. Quais são? A distância. A segunda que a gente estudou foi o tempo. A terceira foi a massa. E a quarta, a velocidade. Acharam aí na tabela? Então não estou falando de nada que vocês não viram antes. As grandezas que a gente vai usar mais. Vai usar mais algumas, mas as que a gente vai usar mais, tipo, toda a aula daqui até o final do ano. Desse ano maluco, mas vai ser, essas 4 vão estar sempre. Por isso que vocês têm lá no caderno, por isso que a gente aprendeu a transformar uma em outra, até dizer chega, por isso que vocês já estão até com a nota ali, né?
Menos o pessoal do técnico da noite, né? Meu Deus, que pecado. Técnico não, do primeiro da noite, que acho que não deu tempo da gente fazer a prova. Caramba. Quando a gente voltar, a gente conversa sobre isso, tá? Mas os primeiros da manhã, A, B e C, todos já fizeram essa prova. Vocês sabem transformar uma unidade em outra. E muito bem que vocês foram bem na prova, né? Lembra? Tá? A nota tá lá na RSO. Mas então, gente, tudo bem que é a grandeza? Vocês têm ali, olha lá, olha na tabela de vocês. O que é a grandeza de distância? Tá lá metro, quilômetro, tudo isso. No tempo, lembra que eu expliquei para vocês que a de tempo ela é diferente das outras porque ela é baseada em dados astronômicos? O que é a duração de um dia? 24 horas é o tempo que a Terra leva para dar uma volta em si mesma. O ano, o tempo que a Terra leva para dar uma volta em torno do Sol. E a gente chamou de 365 dias. E assim vai, né? Então a de tempo ela é diferente das outras porque ela é baseada na física dos corpos celestes, tá? Então são coisas que a gente via que aconteciam naquele tempo e a humanidade achou por bem escolher aquilo como referência de tempo, tá? Porque faz sentido pra gente, a gente não vê todo dia passando essas 24 horas, só levanta, só se põe, quantas horas são, é daí que a gente puxou. Mas as outras são diferentes, a gente conversou um pouquinho sobre isso, lembram disso? As outras unidades, olha lá na tabela, a de distância, de massa, elas têm números diferentes. Lembra que salta o olho? O que é isso? Você olha lá na tabela e você vai ver que se eu quiser transformar um metro em milímetro, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar por 1000. É sempre número assim, com 1, 0, 0. Lembra? Fácil. A gente já vai voltar a isso, aguarda aí, lembra disso. Isso é fácil e tempo não é. Tempo porque é baseado nos dados astronômicos. E por que as outras são fáceis? Por que massa é fácil? Por que 1 quilograma é exatamente 1000 gramas, não é 789,45? É porque o homem inventou essas unidades para serem fáceis. Então o tempo é diferente porque a gente pegou uma referência de coisas que estavam acontecendo na nossa frente, que era os dados astronômicos, por isso os números ficam quebrados. Já as que a gente pegou, pensou racionalmente, criou um método, criou fácil. Foi sempre assim? Segura aí, a gente já vai aprofundar esse debate, para vocês entenderem esse negócio de unidade, de grandeza e unidade. Então tá, recapitulando, quem for anotar no caderno, o que tem que anotar agora? Que grandeza é tudo que pode ser medido. Exemplos: temperatura, pressão, massa, distância, tempo e velocidade, aceleração, força, tanta coisa, tudo que você puder medir. Uma coisa legal é a gente tá trancado em casa, faz uma lista aí de tudo que você pode medir. Antes de eu passar para o próximo assunto, deixa eu falar do erro mais comum de vocês. Ser velha não tem só desastre, só coisa ruim, tem coisa boa. E o fato de eu ver há muitos anos vocês estudando isso, meus alunos queridos, não vocês, né, mas todos que vêm pro ano, eu sei o que vocês mais costumam errar quando vocês pensam em grandeza. O que vocês mais costumam errar é o seguinte: vocês costumam confundir coisa, o objeto em si, com a grandeza. Então vamos lembrar aqui. Eu vou pedir para vocês, faz uma lista aí da tua casa de grandezas. Daí você vem para mim com armário, cadeira. Não. Tá, com certeza eu posso medir uma cadeira. Posso. Mas a cadeira é uma coisa, tá? É uma coisa que tem grandezas, tá? Você não pode dizer que eu sou uma grandeza, que a cadeira é uma grandeza. Não, nós somos objetos, em física a gente não chama nem de coisa, nem de objeto, a gente chama de corpos. Então, o corpo tem grandezas. Se você chegar neste corpo, você pode medir minha altura, minha massa, não entendem? Minha pressão, minha temperatura, e assim vai, né? Então tem grandezas nos corpos. Na cadeira eu posso medir a massa dela, eu posso medir a resistência dela, eu posso medir a altura e assim vai. Então não confundo a coisa, o objeto, ou melhor, lembre, fisiquez, o corpo, com as coisas que você pode medir no corpo. As coisas que você pode medir no corpo que são as grandezas, ok? Então a próxima coisa.
Gente, entendido o que é grandeza. Agora sim, tá, eu sei que é tudo que eu posso medir. Então vamos pensar assim. Distância. Menor. Comprimento, que também é distância, né? Mas é um menorzinho. Vamos pensar na unidade de comprimento. Vamos voltar aqui o tamanho dessa caneta, que dá para vocês enxergarem aí. Pessoal, será que todo mundo na história da humanidade, da nossa evolução civilizatória, mediu isso do mesmo jeito? Aí a gente tem que dar um tempo e pensar assim: nossa, hoje eu posso saber agora, se eu quiser saber o que tá, como é que medem isso em Tóquio. É fácil para mim enxergar Tóquio agora, apesar de ser lá do outro lado do mundo. Eu consigo ter uma visão do que está acontecendo em Tóquio. Eu consigo descobrir, se eu quiser pegar o Google, como é que eles medem massa na Feira Livre de Tóquio. Entendeu? No mercado de Wuhan, onde começou essa encrenca toda, eu consigo descobrir como é que eles medem massa lá facilmente, em segundos. Mas lá atrás, no começo da civilização, quando não tinha transporte, não viajava, era um monte de tribos, aldeias isoladas, depois cidades até, mas mesmo assim, se você pensar, isso durou muito tempo. Na antiguidade, na Idade Média, até no início da moderna, as viagens eram difíceis. Tá? A gente vai estudar isso muito. Tem que pensar, ó, lá atrás, quando não tinha carro, quando não tinha avião, quando não tinha telefone, as coisas eram mais difíceis. Então, hoje, é muito fácil eu inventar uma coisa, o mundo todo logo ficar sabendo depois. É a globalização e a tecnologia, né? Mas antigamente era muito comum vamos dizer pega aqui no Brasil, que nem chamava Brasil, né? Vamos pensar, antiguidade, a América foi descoberta em 1492. Vamos pensar assim, como é que era, sei lá, aqui os povos que moravam no Brasil no ano 500, não tinha nem português, era só os índios que estavam aqui. Como será que eles mediam distância? Como é que será que eles mediam massa? Por que isso é importante? Isso é importante, eu vou dizer para vocês. Se você pegasse uma tribo aqui do sul do Brasil, provavelmente, muito provavelmente, eles não mediam distância do mesmo jeito que um lá do Nordeste, porque não existia comunicação. Então, o que acontecia? Existiam inúmeros jeitos de você medir as coisas. O jeito de você medir as coisas é o nosso segundo grande assunto dessa aula: unidade. Então, se você olhar na tabela de vocês, nós temos as 4 coisas lá que estão sendo estudadas, as 4 grandezas: distância, tempo, massa e velocidade. E aí, em cada uma delas tem várias relações, né, gente? Que são as unidades. Então, na de distância tem metro, quilômetro, centímetro, milímetro, etc. Na de tempo tem hora, minuto, segundo, dia, semana, mês, ano. As unidades, os jeitos de medir o tempo, né? Então, voltando ao assunto, de que jeitos eu posso? Sempre a gente mede isso aqui em centímetros. Será que sempre foi assim? Será que as pessoas mediam as coisas de jeito diferente? Vocês não têm ideia. Eu vou dar um exemplinho só. Que pena. Esse negócio de dar aula à distância é horrível. Eu juro que é divertido quando eu ensino isso ao vivo. Mas assim, eu vou dar um exemplo que é o seguinte. Não dá pra fazer piada aqui, porque não tem graça. A gente vai se acostumar. Peraí, deixa eu te contar essa história. Aqui a distância é estranha. Vou diminuir a história. Na aula eu faço um frege, é legal. Mas bom, saudade de vocês. Vamos lá. Vou dar um exemplo da China antiga, China imperial. Lá atrás, quando a China tinha imperador, o que acontecia? Tinha lá o imperador da China poderosíssimo. E ele, pra você ter uma ideia, tinha um harém com mais ou menos umas 400 mulheres concubinas. Imagina a criançada, né? E eu não vou explicar muito bem porque eu explicaria na sala. Vocês quiserem, pesquisem. Os funcionários, desde o cara que limpava a privada do imperador até o ministro, não, os ministros não, eles moravam fora, mas os que atendiam em
palácio, que chamava Cidade Proibida, eles eram os eunucos. Pesquisa aí o que é, gente. Então, assim, os eunucos chegavam... Por que eu tô falando disso? Porque o sistema de medida da China Imperial, ele é um bom exemplo de como a coisa era doida na antiguidade, pessoal. Olha só. O imperador era tão importante para eles que quando o sistema de medidas do país todo, ele era baseado nas medidas pessoais do imperador. Como assim? Quando o imperador morria, chegava o eunuco-chefe ali da questão de medidas e depois que fazia tudo, empossava o imperador novo, eles chegavam lá e começavam a medir. Ah, o imperador novo, então mede lá o dedo dele. Ah, isso aqui vai ser a nossa medida de comprimento. Ah, mede lá o braço dele. Isso aqui vai ser a nova medida maior de comprimento. Ah, e a medida de massa? Então aqui, né, a gente tem o quilograma, a nossa referência de massa. Lá na China era a massa do imperador novo. Então imagina que loucura que o sistema todo de medidas, cada vez que mudava o imperador, mudava. Loucura, né? Ai, não, mas isso é a China. A China é toda longe demais da nossa cultura. Não, pessoal, vamos chegar a um exemplo que acontece até hoje. E eu daqui a pouco vou explicar por quê. Mas é o seguinte, pessoal, tela de televisão. Qual é o tamanho de tela de televisão? Eu chego lá para comprar, eu quero uma tela de 50 centímetros por 40. É assim que a gente compra televisão? Não, você chega lá e diz, eu quero uma TV de 42 polegadas. Que? Polegada? A gente não faz sentido pra gente, a gente tá acostumado a medir em centímetros. Se falasse em centímetros, a gente ia saber. Ah, uma tela de 60 centímetros, é uma tela, você já sabe. Mais ou menos assim, entenderam? Mas por que não tá em centímetro? Já pararam pra pensar? Uma longa história. Então, como eu estava contando para vocês, cada lugar isolado na antiguidade acabava inventando o seu jeito de medir as coisas. Então, por exemplo, tinha uma tribo que media tudo com palmo para distância, tinha outra. Parece estranho? Mas era assim mesmo, unidades malucas. Para outras tinha, sei lá, pré-história, deve ter começado assim. Um cara matou um bicho lá com um tacape que tinha tal tamanho. Aquilo passou a ser referência, o tamanho daquele negócio lá, aquela clava, começou a ser usado para... Tacape não, clava. Começou a ser usado como referência de distância. Então, com a evolução disso, tinha muita unidade e ninguém se entendia. Quando, apesar das viagens serem dificultadas, sempre a humanidade teve necessidade de fazer comércio. A minha aldeia não tem, mora num lugar muito quente, a gente não produz lama, no inverno precisa, então eu preciso encontrar com a pessoa da outra tribo para comprar lã. Mas na hora de comprar, dizer, eu quero tantas sacolas, que era um negócio lá que a velha da tribo tinha lá, que era dela. Para aquela tribo fazia sentido, para outra que estava vendendo nunca ouviu falar em sacola de velha comunidade. Aí eles queriam, não, mas a gente só vende nesse tanto. Olha a confusão, você já pensou se chegar num lugar que ninguém entende o quanto quer comprar, quanto que vai vender? Era uma loucura. E aí a gente vai chegar na página do livro que vocês devem ter lido, que vocês me prometeram que iam ler. Não, prometeram não, que a gente não se fala, né? Que loucura, eu que pedi. Mas eu gostaria que tivessem lido, que é aqui na página 15, que fala do Sistema Internacional de Unidades. O que é isso? O Sistema Internacional de Unidades, ele é uma coisa que foi criada por causa da Revolução Francesa. Agora vamos dar uma conversada sobre isso. Então, a humanidade, até que ano que foi a Revolução Francesa, pessoal? Vocês lembram? 1789. Quer dizer que até 1789, toda vez que alguém de um lugar tinha que comerciar de outro, era esta loucura que ninguém se entendia. Mas quando aconteceu a Revolução Francesa, vamos dar uma recapitulada no que é essa Revolução Francesa, né, gente? É o seguinte, na Revolução Francesa, a revolução não é uma mudancinha, é uma revolução, é uma coisa que mudou tudo. A Revolução Francesa mudou o mundo inteiro, não mudou só a França.
E o que eles estavam mudando? O principal lá, se você for numa aula de história, você vai ver que eles estavam mudando um sistema onde existiam os nobres, que tinham tudo, e existiam os servos, que não tinham nada. E no meio disso, tinha pouco espaço para crescimento, para as coisas. Então, o que aconteceu? Houve uma subversão desse regime todo, né? As pessoas disseram não, e aí surgiu o quê? Surgiu a ideia do cidadão, que é uma pessoa que não é nobre, mas também não é servo, ele é alguém que tem direitos. E os grandes ideais de igualdade, liberdade, fraternidade. Isso é o que o cara da aula de história vai falar muito, que é muito importante, eu sei porque meu professor de história me ensinou, né? Mas aqui na aula de física tem um outro aspecto da Revolução Francesa que é importante, que é o seguinte: a Revolução Francesa, junto com os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade, eles tinham uma coisa que fez toda a diferença para o mundo inteiro. Que coisa era essa? Eles estavam levando em conta um jeito diferente de pensar, abandonando essa coisa de superstição, religião e seja lá mais o que fosse, e valorizando o saber científico. O racionalismo era uma coisa que vinha do sistema chamado iluminismo, que era iluminar, era ter ideias, era estudar, era ter um método, era ser racional. E o que tem Revolução Francesa a ver com a física? Tudo, porque lembra que eu falei que para física começar tinha que medir? Bom, era uma bagunça. Pensa bem, um cara inventava um negócio qualquer lá na Europa e aí o cara inventava um negócio na China, ninguém se entendia, todo mundo media diferente, não faziam sentido as coisas, uma receita de remédio, nada. Então, se você chegasse a encontrar os anos que ia levar para as coisas, para se entender, ia ser muito difícil. Então, quando teve a Revolução Francesa, em 1789, teve toda a mudança de regime político e tudo que aconteceu lá, que vocês estudam história, mas um ano depois, em 1790, eles fizeram uma grande reunião na Constituinte e disseram: precisamos, dentro dos ideais dessa nossa revolução, que privilegia o racionalismo, a ciência, precisamos de um sistema de medidas totalmente novo, racional, fácil e universal, que todo mundo use. Então eles criaram um sistema internacional de unidades. Foi interessante que eles fizeram até um concurso para ver o que era melhor. E aí teve a ideia do unidades padrão de certas grandezas. Então, por exemplo, de distância, foi escolhido esse moço aqui, por isso que eu tô segurando esse negócio aqui hoje. O metro. O metro foi inventado ali, tá? Então, as pessoas não mediam distância em metro, mediam de 800 jeitos diferentes. Se olhar, por exemplo, na Bíblia, olha lá, sei, nada a ver com religiões, só porque é um livro conhecido, tá? Então, um exemplo, se você for olhar lá, como é que foi feita a Arca de Noé? Você vai olhar que não era em metros, a receita que mandaram lá para Noé não era tantos metros, era em côvados, né? O que era côvado? Era lá a unidade que eles usavam naquele tempo, que por falar nisso, nem sei, olha no Google aí, nem sei o tamanho que tinha, interessante pesquisar isso. Bom, onde é que eu tava? Me perdi. É uma distância, gente. É bizarro, né? Vou respirar e vou continuar. Eu tava explicando o sistema internacional, né? E de como as unidades foram escolhidas. Então, no sistema internacional, eles pegaram algumas unidades básicas, que era distância, o metro. Massa, inventaram o quilograma. E tempo, o segundo. Se você olhar depois dessas básicas, tem algumas outras básicas, mas aí depois a gente conversa. Mas as principais são essas. Por exemplo, de velocidade, a derivada dessas, metro por segundo. E assim várias derivadas dessa base, metro, quilograma e segundo. Bom, e daí vocês vão olhar agora, fez sentido lá? Quando você olha na tua tabela de conversão, as que foram inventadas na Revolução Francesa, o Sistema Internacional de Unidades, elas são fáceis, né? É um sistema racional, um sistema fácil de trabalhar. Lembra? Vocês deram graças a Deus quando na prova caiu coisa que era do sistema internacional ali.
transformar de distância, lembra? Era a questão mais fácil da prova, transformar quilômetro para centímetro. Ridículo, a conta era fácil, né? Por quê? Porque é um sistema racional com 1, 10, 100, 1000. É um número fácil de trabalhar. Quando eu punha da velocidade lá com vezes ou dividido por 3,6, já não gostei, né? Bom, é isso. Daí que vem essa coisa. Tá, e qual é o problema? Vamos voltar para aquele negócio. Tá, mas e por que, caramba, a gente ainda mede a TV em polegada? É porque, opa, vamos lembrar da história de novo, tá? Não tem como tirar a história da coisa. Se vocês olharem, os franceses tinham inimigos. E os inimigos eram na época, ingleses. Bom, aí a gente vai falar de um pequeno problema. A Inglaterra não era só a Inglaterra. Tem aquela coisa, eles eram, que até hoje chama Reino Unido. Então, se você olhar, eles, como a gente era colônia de Portugal, os Estados Unidos eram colônia da Inglaterra. A Índia era colônia da Inglaterra. A Austrália, chamavam até o Império Britânico de um império onde o sol nunca se põe, de tão grande que era. Olha aí, hoje ainda existe a Commonwealth, que pega muitos desses países. Mas por que eu tô falando tudo isso? Tô falando porque eles não eram muito assim com os franceses, estavam apavorados de olhar aquela revolução toda acontecendo. E aí, quando os franceses inventaram o sistema internacional, a maioria dos países disse, ok, que ideia boa, menos os ingleses disseram, não, nós vamos continuar com o nosso sistema, que é um sistema tão doido quanto o dos chineses. Por exemplo, polegada era o dedo de alguém lá, o rei antigo, morreu, ninguém lá, sabe quando tem mais ou menos 2 centímetros, 2,30 e pouco, né? Nem sei de qual. Mas é um sistema doido, é igual dos chineses lá, imperiais, porque o dedo de todo mundo é igual. Olha lá, o sistema deles, pé, unidade de distância, pé. Pé de quem, meu filho? Pé, estudei, né? Ai, adoro até hoje. Quem é que ainda tem rainha? Pensa. Então, como eles não toparam, não aderiram ao sistema internacional e eles eram um império imenso, então por isso que a gente ainda chega numa loja e a televisão tá empolgada, ou seja, tá no sistema inglês. Ah, mas não é feito na Inglaterra, sei lá, é feito na China, é feito nos Estados Unidos, eles estavam usando aquele sistema. Ainda bem que com a globalização agora é muito fácil converter, né, pessoal? Aliás, eu tive que ensinar vocês a fazer isso na mão, mas agora já tem muito conversor de unidades, mas vocês precisam saber fazer para o vestibular, então a gente não fica livre disso. Então, unidades do sistema internacional. O Brasil adotou. Que bom, né? Então a gente precisa saber as nossas. A gente não é obrigado, por isso que na tabela de vocês não tem as do sistema inglês. Ao contrário, eles que não toparam, eles têm que saber o internacional. Porque todo mundo usa, exceto os bonitos, né? Então é uma coisa boa. É tão raro dizer uma coisa, que bom que o Brasil fez isso. Mas no sistema de unidades foi muito bom a gente ter aderido ao sistema internacional. Então, sobre as unidades e grandezas, então, se vocês olharem aqui estão essas unidades, né, nessa tabela, nessa página, voltando à página 15. As grandezas, comprimento, tempo, volume, massa. Aí aqui os jeitos de medir, as unidades, os símbolos, e aqui tem, como na nossa tabela, aquelas... Tá dando pra ver? As medidas de conversão. Vocês estão com o livro aí, por isso que eu pedi pra vocês estarem com o livro aí. E aqui... acho que é o que eu tinha para falar sobre isso, tá? Então, a unidade é o jeito de medir e a grandeza é tudo que eu posso medir. Tudo bem? Teve o histórico, né? Bom, para terminar esse assunto de grandeza e unidades, falta uma coisa que foi vista lá na aula do professor também, que existem 2 tipos de grandezas. Isso vai ser muito importante, porque a aula que vem a gente já vai começar a estudar o movimento. Tá? O negócio já vai começar a ficar... hoje só que é facinho, tá? Mas assim, 2 tipos de grandeza. E que 2 tipos de grandeza são esses? Então, número 1
grandezas escalares. Peguei aqui vamos dizer, isso aqui é um pacotinho de quirera que eu pretendo fazer amanhã, tipo aquela da escola. Tô com saudade. Era gostoso, né? Com franguinho. Meio quilo. Tá, meio quilograma, né? Então tá. Se aqui eu tenho essa quantidade de matéria, eu posso dizer, aqui eu tenho 500 gramas de quirera. Faz sentido se eu perguntar para que lado? Para que lado? Como assim? Não, eu posso virar isso quanto eu quiser, que vai continuar tendo 500 gramas. E acabou tudo que eu preciso saber sobre a massa desse negócio, que é 500 gramas. Tá? Tudo bem? Se eu medir a minha temperatura, vou medir minha temperatura, vou lá, tá com 36, não tô corongada. Eu sei que não é essa palavra, meu filho que fala e eu costumei falar igual. Não estou com Covid-19, não estou com coronavírus, tô sem febre, tô com 36,5 graus Celsius de temperatura. Faz sentido perguntar para que lado? Para que lado eu tô com 36 graus Celsius? Não, eu tô, não importa quanto você me virar, eu vou continuar com 36 graus Celsius de temperatura. Pegar espírito? Parece esquisito, né? Mas não, é que esse primeiro tipo das grandezas é o fácil, grandezas escalares, só um número e o jeito de medir, que é a unidade. Então, nesse caso, o número 36 e a unidade graus Celsius, falou tudo que eu precisava saber sobre a temperatura. Isso é uma grandeza escalar. Essa é a fácil. Exemplo de grandezas escalares. Massa, que eu acabei de falar. Que mais? Temperatura. Um ótimo exemplo. Vocês leram o livro ali, ó. Eu pedi para vocês lerem 4 páginas. Hoje eu vou pedir, ó, tarefa de casa dessa aula. Vai lá na página... Cadê? Peraí. Achei. Página 22 e 23. E aqui tem esse histórico que eu dei sobre as grandezas e unidades bem mais esmiuçado, né? Que não dá para falar tudo. Então, vocês vão ler depois dessa aula. Isso aqui vocês vão entender bem melhor esse papo, esse histórico de grandezas e unidades, beleza? Mas então, voltando ao assunto. Grandezas escalares são as fáceis. São aquelas que a gente faz uma continha easy. Ah, massa, 20 gramas disso mais 100 gramas aquilo, 120 gramas. Matemática normal, moleza, fácil, incrível. Grandezas escalares. Então não esqueça, o número e a unidade falou tudo que tinha para falar sobre aquilo. Ok? Tá. Agora vamos para o segundo tipo. O segundo tipo aí complicou um pouquinho. O segundo tipo é que a matemática vai ficar mais bizarra. Grandezas vetoriais. Como assim? Grandezas vetoriais. Então vamos voltar ao assunto. Ó. Vou pegar essa bendita dessa caneta, que é a única coisa que eu consigo fazer caber nessa tela aqui. Lembra, a massa, eu posso medir a massa dela? Posso, é uma grandeza escalar. Vou dizer, ela tem, sei lá, 80 gramas. Acabou. Grandeza escalar, 80 gramas é a massa desse negócio. Agora eu vou complicar um pouquinho a vida. Estão olhando? Vou soltar. De novo! Soltei. Opa! Eu posso medir a velocidade dessa caneta? É uma grandeza? Velocidade é uma grandeza, né? Nesse caso aqui, ó, parada, qual é o valor da velocidade? 0, ok? Mas a hora que eu soltei, vocês viram ela caindo, ela fez um movimento assim, né? Reto para baixo. A gente vai falar muito disso aula que vem, tá? Então, vamos começar devagar. Fiz um movimento reto para baixo com valor de velocidade x, não sei qual, sei lá. Vamos chutar só para entender. Ah, qual é o valor da velocidade dessa caneta caindo na casa da Alessandra que vocês estão vendo aí? Ah, sei lá, é 2 metros por segundo. É um número e uma unidade. Que nem escalar, só que agora, olha a diferença. Tá indo para algum lado? Para baixo. Entenderam a diferença? Então, na grandeza escalar, você deu um número e a medida acabou, 500 gramas. Não importa para onde eu vire, tá? Mas se eu falar de uma grandeza vetorial, tem que ter um número e a unidade 2 km por hora. E tem que dizer para onde está indo. Tem um lado na coisa. Nesse caso aqui é vertical, que é a direção, e é para baixo, que é o sentido.
Se Deus quiser, esse negócio de vetor vai ter voltado para eu explicar com um quadro enorme atrás de mim e desenhando, porque assim seria louco. Então não vou me estender por enquanto. Nesse início, o que vocês precisam saber de grandeza vetorial é essa diferença. A escalar não tem lado, a vetorial tem. Então, na vetorial não basta o número e a unidade, precisa também ter uma direção e um sentido, precisa dizer para que lado está indo. Exemplo de grandezas escalares: velocidade, quem tem velocidade está indo para algum lugar. Aceleração, eu posso estar acelerando para lá, posso estar freando para lá. Força, faz diferença se eu dar um soco para lá ou se... Opa, se faz, né? Então, vetorial, força, vetorial. Pegaram a diferença, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido. Foi uma aulinha assim, só pra gente sentir, até pra eu saber, eu nem sabia quanto tempo, não sei quanto tempo dá pra fazer esse negócio, não sei se eu vou conseguir postar no YouTube, então é tudo teste. Então o que eu tinha pra hoje é isso, só vamos combinar a tarefa. A tarefa que vocês vão fazer eu vou pôr lá no Google Classroom, e o link desse vídeo, e eu vou colocar a tarefa que vocês vão fazer. Vocês vão fazer essa tarefinha aqui, deixa eu achar que eu anotei aqui, página 16, isso. Exercícios 1 a 6. Eu vou colocar lá. Ai, não precisa fazer o 7 não, faz o 7 não. Eu tô pulando, não é tudo do livro que é importante, então, assim, que é relevante, porque tem umas coisas que são repetitivas. Vocês vão olhar assim, professora, você não falou esse negócio de notação científica assim, porque vocês vão usar isso ano que vem, tá? O segundo ano e o terceiro, acredito em mim, eles estão por aqui. A prova deles foi sobre isso. Então a gente vamos deixar isso aqui mais pra frente. Essa parte aqui também não é muito, era só para ela saber que existe. Ordem de grandeza, conversaremos depois. Mas o que a gente precisava dessa aula é saber o que é grandeza, saber o que é unidade, saber que grandeza escalar é uma, vetorial é outra. Beleza? Não esqueceram que eu tive que mudar o nome do canal, eu não conseguia achar lá, pedi pro meu filho procurar para ver se era fácil de achar. Tinha outros 800 física na quarentena e eu mudei para física na emergência, tá bom, pessoal? Espero que dê certo. Já vou descobrir se esse vídeo cabe no YouTube com esse tamanho. Gente, eu sou muito ignorante. Se vocês puderem me dar umas dicas, eu vou ficar muito contente. Mas então é isso. Daqui a pouquinho eu vou postar, se der tudo certo, e vou pôr no Classroom. E um beijo para vocês. Muito obrigada pela atenção. Espero que tenha ajudado.